Eu não sei, afinal de contas, se o estudante precisa ou não concordar com o tema, mas eu sou de uma época, a primeira coisa que o estudante tem que fazer é, primeiro, ler, entender, perguntar, aprender, estudar, para depois dizer se ele concorda ou não. Eu sou de uma outra época. Mas o problema é que isso diz respeito aos questionamentos que foram feitos acerca de algumas das questões. Olha, coisa, questionando questão. Pelo menos enquanto tivermos democracia é possível isso. Mas de algumas questões que tentavam, de alguma forma, apresentar uma demonização ao agronegócio do Brasil. Isso é uma interpretação minha, que é uma tentativa de demonização. Mas queira ou não queira, a forma como é apresentado, a maneira como estavam formuladas essas questões, pelo amor de Deus, ali não adianta vir querer depois dizer, não, faz parte de um processo acásico de identificação psicocordial, por exemplo, psicofísica, para tentar justificar o que é injustificável numa questão que é totalmente absurda. Mas queira ou não queira, ao que fez o presidente do INEP, Manuel Palacios, ele declara que não anulará as questões do exame depois de críticas do agronegócio. Não foi o agronegócio que criticou, não, Vossa Excelência. Não foi o agronegócio, foram todas aquelas pessoas de bom senso, pelas pessoas que são sensatas. Aqueles que tiveram a oportunidade de ver tanto aquilo que o agronegócio, as manifestações, não vou colocar como crítica, vou colocar como manifestações do agronegócio, aqueles que viram as manifestações do agronegócio, e aqueles que tiveram a oportunidade de ver essas questões, ficaram chocados. E eu vou te dizer por que eu falo manifestação e não crítica. Sabe por qual razão? Porque nesse caso, a crítica, se houve, ela cabe. O termo crítica, como ele é interpretado nesse mundo contemporâneo levemente mediocrizado, é dizer qual é o erro. Crítica não significa isso. Crítica significa outra coisa. Significa verificar qual é o limite de aplicação de uma afirmação sobre o mundo. Não significa que ela está errada. Significa que ela tem até um determinado momento, ela se aplica a um determinado universo. Exemplo, a questão da gravidade do Newton não está errada. É que ela se aplica a um universo plano. Se você pegar o universo curvo, o espaço curvo, é outra gravidade que a do ar. As duas estão certas, não estão erradas. Crítica significa aquilo que você está dizendo se aplica até aqui. No caso, se for crítica do agronegócio, procede na maneira como se fala hoje. Quer dizer que está errado. Para mim, são questões erradas. Mas eu gostaria de te ouvir, Deise. Depois de eu ter feito essa manifestação extremamente sensata e equilibrada. Marcelo, eu acho que antes do aluno concordar ou não com a prova do Enem, ele tem que entender. E para mim isso ficou muito claro quando o Caetano Veloso foi responder uma questão sobre a obra dele e achou que todas eram as corretas. Já faz um tempo assim que essas provas do Enem elas estão meio desvirtuadas. A gente falou hoje no Politiquins, eu gostei do tema da redação, eu achei super válido. Mas o resto da prova estava meio desconexo. Eu lembro que quando eu fiz vestibular, 1900 e alguma coisa, o tema da prova era Tiririca. Ok. Tranquilo, era numa época que Tiririca estava explodindo, então a gente estava falando assim, dessa diferença na cultura, né? O que estava acontecendo com a cultura que a gente estava venerando de volta aos palhaços, né? Existe uma crítica a ser feita em cima disso. Assim, eu fiz uma crítica na prova, fui muito bem, mas se aceitava a crítica. O que a gente viu nessa prova do Enem foi uma tentativa de fazer ideologia, uma ideologia da esquerda. Porque direcionar. de direcionar, porque não é possível que... Bom, é possível, porque depois que o presidente Lula falou no período eleitoral do ano passado que o agro é direitista e fascista, acho que tu consegue acreditar em tudo. Isso aí ninguém vai dizer que é fake, viu? É só não, vocês digitarem no, ele falou, no Google. Ele falou no Jornal Nacional. Se não quiser digitar no Google, digite no Google. Vá lá, é só botar quem chamou o agronegócio de fascista. É só fascista ou fascista, tanto faz. Quem chamou? É só digitar.